Eu sou Luiz Eduardo Galvão, vulgo Titia, nascido e criado em Santo André. Atualmente toco nas bandas Otis Trio, Nômade Orquestra, Dialos, além de alguns outros projetos mais voltados à improvisação e música experimental. Eu me chamo Rui Rascassi, nascido na cidade de São Caetano do Sul e sou contrabaixista da Nômade Orquestra. São 7 cidades, é o tamanho de uma megalópole. Quais são os motores de hoje? Os motores de outrora tinha essa ligação mais óbvia, digamos, né, da indústria automobilística, da indústria metalúrgica, do sonho de trabalhar numa fábrica, dessa suposta carreira. E não, existe uma outra tipo de força motriz. A partir do 2003, mais ou menos, foi um momento para mim assim que eu decidi focar a minha energia para a música. Coloquei esse objetivo, vou ser músico. E a partir desse momento eu comecei a ter uma percepção da cidade de Santo André e também da região do ABC. Que eu comecei a sacar, assim, perceber que tinha muitas pessoas produzindo arte. No entanto, os espaços para manifestar estavam muito fragmentados ou talvez nem existissem, sabe? A partir desse momento, eu começo a entender que existe uma produção muito intensa artística na cidade. E ao mesmo tempo, a sentir a necessidade de espaços. Pô, não tem onde tocar, né? E você começa a ir para outras regiões, você sente que o movimento no ABC, ele é forte e tem uma representatividade. E eu fiquei, porra, né, meu? Aonde eu tô, uma megalópole, são 7 cidades, né? Muito grande, assim. E eu sempre ficava numa viagem, assim, eu fico até hoje. Pô, se eu tocar uma vez por semana em cada cidade, pô, por que não existe essa possibilidade? Força motriz que em algum outrora era baseada dentro desse contexto da indústria, do movimento metalúrgico, da indústria automobilística, existia uma outra força motriz que tem a ver com a produção artística, que é muito potente, né? É muito potente e pode sim se criar uma rede um movimento porque a arte ela cria uma rede de produção, uma força motriz, né? E eu comecei a viajar nesse conceito, né? E nessa metáfora também. Quais são os motores de hoje? Existe uma outra tipo de força motriz. Não eram mais aqueles motores que vinham dos anos 60, 70 e 80. Não, existe uma rede de pessoas produzindo arte e é uma rede que tem vários desmembramentos, não só do produtor artístico. Sem esse glamour, né? Sem um glamour tipo, nossa, o artista. Não, o negócio gera renda e gera movimento. E aí que veio essa analogia, essa metáfora, né? Os motor, né? Os novos motores, a nova força motriz. Os novos motores. Em meio à desordem, caminho transmuto agora. Meio à desordem, caminho transmutor.
agora. A partir desse, né, de enxergar esse cenário, na minha cabeça eu imaginei Parque Central, 2 palcos, tendas, um festival mesmo, né? Dentro do que a gente está fazendo hoje é o que está sendo possível, mas dentro de uma ideia do ideal, na minha imaginação, é uma coisa para contemplar todos os movimentos artísticos e para ir além do que, sabe, 3 dias, sabe? Isso é uma coisa grande mesmo para contemplar muita coisa, sabe? Mas dentro das possibilidades de hoje, acabou contemplando mais música e audiovisual, né? Todas as pessoas envolvidas são do ABC, né? Uma tela, recarregador, mais anseios, trajetos pálidos, trajetos pálidos. E aí, num dado momento, dentro da proximidade, né, eu entrei em 2013 na Nomad Orquestra, me aproximei mais do Rui, né, do Rui Rascassi, que é o baixista e produtor da banda. E num dado momento eu falei dessa ideia de um festival, ele curtiu a ideia e tal, né, o Rui, e em algum momento comprou a ideia, assim. Mas é muito louco como o consciente coletivo ele vibra de uma forma assim que, por exemplo, quando o Titia ele comentou isso comigo, ele falou o nome do festival, ele falou, mano, eu tenho uma ideia da gente fazer um festival que chama Os Novos Motores do ABC, ainda chamava, né? E eu tava na onda fazendo a festa Fuego Jazz e tal, já tava meio que catalisando vários movimentos e tal, entendendo várias coisas de como que acontecia no ABC e tal. E aí quando ele falou foi meio que tipo um twin assim dentro da cabeça, assim, saca? Porque eu falei, pô, velho, que nome foda, mano. Tipo, esse nome ele sustenta todo o conceito, toda a ideia do que representa realmente esse movimento que tá acontecendo dentro do ABC, assim, saca? Porque é essa nova força motriz, assim, saca? Essa faísca revolucionária dentro de uma região que ela tá transformando o que movimentava a região, foi toda essa migração operária, para uma efervescência cultural, tá ligado? Tipo, muita banda, vários artistas com uma sua característica particular e peculiar, assim, muita originalidade, assim, tem na região também, tá ligado? Uma coisa que foi meio que fio condutor para esse conceito de como a gente iria elaborar o line-up do festival era justamente a gente achar esse ponto de encontro onde todas as bandas tivessem uma representatividade do que é realmente a região, assim, saca? Então por isso tem, por exemplo, alguns representantes de determinados segmentos, por exemplo, o Mato Seco do reggae. Mato Seco secou, Mato Seco secou a resistência. Mato Seco secou, Mato Seco secou a resistência. O Mato Seco ele é o símbolo da resistência aqui do ABC Paulista, porque é uma banda de reggae que quebrou todas as fronteiras aqui, saca? Fez show pelo Brasil inteiro, arrebatou públicos, tem um grande reconhecimento até mesmo internacional. E aqui, né, da nossa área, cidade de São Caetano do Sul, tá ligado? Então acho que mais do que merecido tá nesse lugar onde que a gente tá elencando bandas que têm a representatividade dentro do seu gênero ou segmento pro festival, assim. Então o Mato Seco acho que é a maior expressão do reggae da região, é o Mato Seco. E aí a gente começa a abranger mais a esse circuito mais que já está dentro do nosso fluxo, né? Que tem o Projeto Nave, Nomad Orquestra, o Conde Favela, tem a rapaziada do hip hop, que é o Arnaldo Tifu, tem o Bakimbuta e o Buia Kalunga, que também já faz uma outra linha, uma outra conexão com reggae, com a banda Babum. Então a gente vê muita verdade em todos esses que estão envolvidos, assim, saca? Muita entrega dentro do que é a proposta musical que cada um ali tá, assim, saca? Além de todas as bandas e os músicos envolvidos, os artistas em si também, saca? Então foi mais ou menos por aí, velho. Foi meio que tipo resgatar os fios desencapados que tinha desse circuito cultural do ABC Paulista e tentar conectar todos para fazer a engrenagem do motor girar. É um recorte dentro da cena musical e é um recorte dentro da cena artística também, né?
Mas dentro das possibilidades também tem uma coisa cronológica, sabe? Por exemplo, tem o Fernando Sardo, que é uma figura icônica, né? Dentro da música experimental, dentro da música contemporânea de vanguarda do Brasil. É uma figura muito importante, né? E ao mesmo tempo tem, uma nova geração chegando. A gente pensou nessa coisa geracional, né? Tentar contemplar, na medida do possível, contemplar gerações e tendências, que é isso, vai do experimental ao hip hop, música instrumental. É muito complexo contemplar tudo e todos, mas foi o recorte que a gente enxergou. Há décadas que esperamos e no horizonte surge a luz de um novo dia. E amanhece cedo, o sol fortalece. E amanhece cedo, o sol fortalece. O Projeto Nave, para mim, é uma banda referência da vida, né? Eu já tocava, mas eu não tinha nenhum trabalho autoral, assim, mais, né, nos anos 90, né, meados dos anos 90, acho que o Projeto Nave de 97, 98, e eu lembro das primeiras apresentações, e eu lembro que já tinha uma coisa muito genuína. Então foi muito natural, porque é uma banda que tem uma representatividade na região que é uma relevância histórica da região, o Projeto Nave. Então é uma banda referência de estéticas que dentro dessa escolha foi quase, se não foi a primeira, foi das primeiras, assim. O Projeto Nave tem que estar nesse recorte. Ele também é um representante do hip hop do ABC aqui. Todas as pessoas que fazem rap na região, em algum momento citam o Tifu e a importância que ele tem para o movimento. Que ele não é um cara de agora, né? Acho que ele começou no final dos anos 90 e tal. Então o Tifu ele também é um representante e uma pessoa ativa do movimento, que merece estar no lugar onde ele está, entendeu? E ter o holofote necessário. Nas ruas onde eu cresci, caminhei, só eu sei tudo que vivi. Sagrado é ver você sorrir, ninguém vê os tombos que levei pra chegar aqui. Nas ruas onde eu cresci, caminhei, só eu sei tudo que vivi. Sagrado é ver você sorrir, ninguém vê os tombos que levei pra chegar aqui. O João Siriaco é uma figura baixista do Otis Trio, pesquisador musical profundo. Podemos dizer que ele é o Charles Mingus do ABC. Só o Charles Mingus do ABC. É um pesquisador profundo, né? Não é de hoje, né? Antes de eu me aproximar do João, eu já sacava o repertório dele, né? Assim, eu toco com ele no Otis, tivemos outros projetos de música experimental, improvisação livre, de sonar, intra-argumental, Kadish, que foi uma banda muito importante. Então é uma figura, é um pesquisador de música, tem uma bagagem musical, um vocabulário muito rico de música, de pesquisa. Além de ser instrumentista e compositor, ele tem essa bagagem de um pesquisador, quase um arqueólogo, assim,
O Bakimbuta é uma figura, né, um MC aqui da cidade de Santo André, que ele vai para além da esfera de um MC. Outros julgam, outros torcem o nariz, culpa e ódio, escravo de mim. Visitei os barracos sem pódio, sem anjos, quero bins. Ele é um militante que tem uma trajetória de já 25 anos, talvez, mais ou menos. Foi o fundador do Afro, que foi uma banda aqui da cidade de Santo André e do ABC com uma relevância muito importante dentro do movimento negro e do movimento hip hop. É uma pesquisa africana de alguns pretos de favela. É pílula preta, pílula preta. O Bakimbuta, ele tem um trabalho juntamente com o Buia Kalunga, né? Eles também produzem coisas juntos. E o Buia Kalunga, né, de São Bernardo, Buia, ele vem também de uma caminhada que começa no punk, é um dos fundadores do Babum, que é dessa camada do reggae com ragamuffin, e já flerta com rap também, uma pessoa com um discurso incisivo, uma figura com muita potência. Juntar os dois foi quase também um processo natural, assim. Quando o Rui me falou do Buia e do Bar, a gente, nossa, né, tem essas duas. Daí, num dado momento eu falei, os dois juntos, eles produzem coisas juntos. Então vamos juntar os dois, que eles são embaçados, tem uma representatividade, tem um discurso foda, para além da estética artística como músicos. A cena parece de cinema, filme de ação, boom, fire, fogo no meio da multidão. A cena parece de cinema, filme de ação, boom, fire, bang, só que sem mocinho e vilão. A cena parece de cinema, filme de ação, boom, fire, fogo no meio da multidão. A cena parece de cinema, filme de ação, boom, fire, bang, só que sem mocinho e vilão. Uma parada muito louca pra falar sobre isso, velho, também, que é tipo, é quase que uma sensação de sonho, assim, porque era uma coisa que eu e o Tite, a gente conversava muito sobre esse festival, tá ligado? E quando rolou a parada, e eu mandei pro Tite já uma ideia do line-up, a gente nem discutiu, porque foi unânime. A gente falou, não, são exatamente esses. Pegando o gancho do Bakimbuta, o Conde Favela é uma banda fundada pelo Edson Ike, né, o idealizador dessa banda de free jazz e hard bop. Inclusive, num período eu toquei no Conde Favela. A maior significação do Conde Favela é de tirar um gênero tão elitizado que é o jazz do contexto da elite. Volta pro gueto, sabe? É uma banda de jazz idealizado por uma pessoa da favela, que pesquisou jazz, que pesquisa até hoje. Para além disso, tem uma estética subversiva do jazz, né? Que é o free jazz, que é uma música mais aberta, né? É uma música de vanguarda, né? Que eles produzem, né? Então, o Conde Favela foi também, vamos pegar uma banda instrumental de jazz. Não, é o Conde Favela que eles têm que tocar. Tem o Pedro Simples, que ele é um representante da nova escola do hip hop também, que é um moleque correria que tem uma representatividade importante também. Não mais passem pano. Me deram uns 3 anos, alguns meses de vida. Já fico feliz de estar vivo na semana que vem. Do outro lado, o Inity, cara, lá de Diadema, que também tem uma representatividade muito forte, assim, na questão atual do hip hop. Ela é uma pessoa nova, 21 anos de idade, tipo, arregaça, tem tudo ali, a representatividade dentro dela também. Eu só leio
sou a falta dela. Eu sou gerente, o cliente, o empregado. Eu sou roteiro do filme e da novela. Sou a favela, refúgio do aforriado. Tem a Malca, que é de São Caetano também, que dispensa comentários. Além de tudo que ela representa, ela tem uma pesquisa musical e uma vivência também incrível. A Raíra é uma representante da música experimental, do noise, daqui da região, né, que circula, né, com o projeto em extinção, tem uma representatividade para além do ABC. Então foi natural chamá-la para esse festival, porque talvez não, acho que é a maior representatividade que existe na região dentro desse segmento do noise, da música experimental, eletroacústica. Uma coisa que eu acho muito louca também na figura dela dentro do festival é que ela é justamente um contraponto da primeira referência que a gente teve quando a gente pensou em música experimental da região, que foi o Fernando Sardo. Então quando a gente pensou, tem o Fernando Sardo, né, que é a referência máxima, né, na parada. O contraponto dele, e também contemporâneo e atual, é justamente a Raíra. Que aí é que tem um ponto onde os dois se encontram aí, que trabalha com essa parada da pesquisa e da música experimental e tal. E são gerações diferentes que conversam sobre o mesmo assunto e as duas bebem da mesma fonte, as duas se influenciam também, saca? São ferramentas diferentes na mesma busca, eu enxergo. Fernando Sardo e a Raíra, né? A Raíra mais dentro desse contexto do eletroacústico, né? Do noise, usando o eletrônico, o elétrico, captador de contato. O Fernando Sardo vem dessa construção, escultura sonora, talvez de um lugar mais orgânico, não tão processado. Mas os dois convergem e conversam, né? Dentro de cenários diferentes, porém dentro desse experimental potente da região. Kazumba é o Ricardo, mano. O Ricardo ele era o batera do Pedra Branca, tocou comigo no Microdub também, e aí de uns tempos pra cá ele assumiu essa alcunha de Kazumba, que ele tem uma pesquisa de beats eletrônicos, com a parada da regionalidade brasileira, da afro. Então ele tem essa pesquisa Afro-Brasil, Cuba, também um pouco de afrofuturismo também, tudo misturado ali dentro dos pads eletrônicos. DJ Voodoo, Vinícius da Hora. Conheci o DJ Voodoo numa gig aqui em Santo André há uns 15 anos atrás, mais ou menos. Eu tava tocando, talvez com o Otis Trio, e tava lá o Voodoo, segurança, na ocasião do espaço. Comecei a conversar com ele e ele começou a conversar a respeito de rap jazz, de A-Tribe, de Pharcyde e de muitas coisas, e já rolou uma afinidade. E aí, o cara é um DJ, pesquisador, com um set foda, e foi também uma figura representativa que a gente pensou, não, o Voodoo tem que estar com nós, tem que estar nesse festival. Não, e ele é um cara que ele ama o que ele faz, tá ligado? Você vê todas as dificuldades e adversidades que ele passa para ele conseguir estar lá no bar com as duas Technics, com o mixer dele, fazendo as viradas dele, e a cada virada que ele faz é tipo uma vibrada que ele dá, tipo, fala... Mano, é uma vitória, tá ligado? Pra você ver a caminhada do cara, e a gente tá, tipo, falando, mano, o DJ Voodoo, ele tá lá, ele tem a verdade dentro do que ele tá fazendo, e é isso que a gente trouxe pra dentro do festival, as pessoas que têm a verdade, tá ligado? Não é só a qualidade, é a verdade dentro. MC Stephanie, ela vem de uma trajetória dentro do hip hop aqui na região, fazendo parte da banca do Pau de Dar em Doido, né? Que
que vem de uma trajetória DJ nato, o Enéas, Enésimo, né? Saudoso. Stephanie na mixtape ocupa uma faixa. Pretendo fazer mais do que fazer só um final que se encaixa. Nossa, que legal a minha rima. A Stephanie também é uma pessoa que o tamanho da representatividade que ela tem dentro da região é muito grande, que tanto é que ela nem cabe dentro do ABC, de tão grande que ela é. Às vezes a gente não entende o que Deus pretende, ou por que tanta chama não acende. Contra o vento sopra, mas a gente teima. Vários hematomas, a gente se queima. Nosso sofrimento vem das existências em não aceitar as claras evidências. Sofri na dor de algumas persistências. Se sinto algo errado, Gina, nem dou sequência. Não se desespere, ao contrário, espere. Nossa ansiedade é o que mais... Tem uma coisa que eu penso, por exemplo, que todo movimento ele precisa ser contínuo, saca? Então as coisas, para elas conseguirem acontecer, elas precisam ter uma continuidade, e através dessa continuidade ela vai crescendo e se tornando realmente algo, assim, saca? E esse nosso anseio sempre de querer mostrar e de querer, tipo, documentar tudo isso que está acontecendo aqui na nossa região, no ABC Paulista, nesse século XXI, dos anos 2000 para frente, diante de uma pandemia, onde toda a classe artística estava totalmente desacreditada do futuro. Eu até poderia dizer que a nossa profissão ela está com a corda no pescoço, porque a gente não sabe se vai existir, a gente não sabe como que vai ser o amanhã, não sabe se vai continuar tendo evento, não sabe se esse mundo que a gente conhecia antigamente, onde tinha shows, casa de show, bar, vai existir ainda, saca? A gente não sabe como que vai ser essa proporção desse vírus. E tava todo mundo nesse limbo, né? Sem saber o que ia acontecer. E de repente surgiu essa luz no fim do túnel, essa possibilidade da gente basicamente pegar todo mundo lá de baixo, quem tava junto, e levantar e falar, velho, vamos continuar andando porque o caminho não é por aí, falta muito ainda e a gente tá junto. Então é uma parada de satisfação total, porque não é só as bandas que a gente está colaborando e fazendo com que tenha um pouco mais de respiro e de condição financeira de estar podendo continuar e pensar e sonhar em fazer as suas coisas. A gente está também carregando junto toda uma equipe junto de vídeo, uma equipe de som, uma equipe de técnica de holds também, todo mundo que está participando desse festival. Eu até, para cada uma dessas pessoas que a gente falou, era uma coisa muito louca. Não é um festival que é nosso, é um festival que é nosso, tá ligado? Tipo, é de todo mundo. A gente está fazendo uma parada que não é para mim, pro Tite, não é uma coisa que a gente está fazendo um recorte do que eu penso, do que ele pensa. É um recorte do que está acontecendo diante dos nossos olhos, de todo mundo que está envolvido nessa parada, tá ligado? Então, eu acredito que a recompensa, velho, ela é muito além do capital, assim, saca? Do ABC vai do hip hop ao rock, ao rap, ao jazz, ao reggae, ao experimental e ao obscuro, ao susto, a tudo que a gente não conhece, né? E o tiquinho assim de vagabundagem.